Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não fazia mais do que 20 dias que tínhamos perdido nosso único filho num acidente de moto. Eu, para falar a verdade, estava anestesiado ainda. Não estava acreditando. Parecia um pesadelo. Que a qualquer momento eu ia despertar e dar de cara com ele ali do meu lado. Meu filho era um jovem tão alegre, tão cheio de vida. Olha, eu me revoltei até com Deus por tirá-lo de nós tão cedo. Ele recém tinha completado 21 anos. Tantos sonhos, tantos planos para realizar, uma vida toda para viver. Meu marido também estava arrasado. A ficha de ninguém tinha caído. Imagine, nosso único filho. E foi justamente depois de 3 semanas do seu sepultamento que aquela moça veio ali bater na nossa porta. Eu, sinceramente, não sabia o que ela era do meu filho. Aliás, ela nem devia saber o que tinha acontecido, porque assim que fui falar com ela, lá no portão, ela me perguntou: a senhora é mãe do Jefferson? Eu tô ligando para ele, mas só dá fora de área. Olha, chegou a me dar um nó na garganta naquela hora. O Jefferson. Pelo jeito você não sabe o que houve com ele, né? Você é alguma amiga do meu filho? Bom, senhora, na verdade, a gente foi mais do que amigos. Tivemos uma espécie de namoro tempos atrás. Quer dizer, não foi bem um namoro, mas ficamos juntos. E é justamente sobre isso o que eu vim conversar com ele. Ele está em casa? Olha, eu medi aquela moça da cabeça aos pés. Era uma loirinha assim, tão bonita. Perguntei seu nome. Ela disse que era Daniele. Falou que os dois tinham ficado juntos durante uns 5 meses. Que, inclusive, já havia estado ali em casa. Só que, na ocasião, eu não estava. Tinha ido a uma festa de um parente. Eu lembrava desse dia. O Jefferson não quis ir. E agora eu entendi o motivo, né? Pelo jeito, ele queria ficar sozinho com aquela moça, ali em casa. Em vez de lhe dar notícia triste da morte do meu filho, eu a convidei a entrar. Até porque não ia jogar aquela bomba sobre a cabeça dela ali no portão da casa, né? Ela sentou no sofá, falou que só queria mesmo falar com o Jefferson. Tinha um assunto sério para tratar com ele. E quando ela insistiu assim um pouco mais, querendo que eu o chamasse, já com os olhos marejados, eu precisei lhe dar a notícia. Quando terminei de contar a tragédia, ela já tinha perdido a cor de tão abalada que ficou. E já estava, inclusive, chorando. Ficou me olhando assim, parece que sem acreditar. Depois, num fio de voz, perguntou: a senhora está falando sério? Claro que eu tô, filha. Imagine se eu ia inventar uma mentira justamente sobre isso. Meu filho morreu. Mas e agora? O que eu faço? O que você faz? Mas por que você está falando isso? Por quê? Porque eu vim justamente contar uma coisa para ele que ele precisava saber. Eu estou esperando um filho e ele é o pai. Esperando um filho? Foi por isso que eu vim aqui falar com ele. Não, mas peraí. Você tem certeza que esse filho é do Jefferson? Ainda sem conseguir disfarçar o susto, ela só balançou a cabeça confirmando. E olha, eu que já estava com os olhos molhados, desabei no choro. Eu não acreditei. Apesar da tristeza
que tinha tomado conta da nossa vida, de todos nós. Mesmo chorando, eu comecei a rir. Sabe quando uma pessoa ri e chora ao mesmo tempo? Meu filho tinha morrido, mas tinha deixado uma semente plantada aqui na terra. Cheguei a abraçar aquela moça. Ela não deve ter entendido nada, né? Até meio que se assustou, mas... sabe, era como se fosse uma esperança, uma luz. Naquelas alturas até meu marido já estava ali na sala. Até ele ficou de boca aberta quando soube da novidade. Íamos ter um neto. Nosso filho tinha engravidado aquela moça antes de... Só podia ser um presente de Deus para nos dar pelo menos um consolo, um alívio para aquele sofrimento. Ela até nos mostrou umas fotos que tinha no celular, dos dois juntos, ela e o Jefferson. Segundo ela, o romance tinha durado só uns 5 meses. Mas já não estavam mais juntos há quase 2. Depois de uma longa conversa, ela, ainda triste pela notícia, chegou a dizer: nossa, eu jamais imaginava que isso pudesse acontecer com ele. E também não esperava que vocês fossem aceitar a notícia da minha gravidez. Quer saber, filha? Foi Deus quem mandou você aqui em casa para trazer um pouco de alento à nossa vida. Prometemos que mesmo Jefferson não estando mais entre nós, ela não iria ficar sozinha, muito menos agora, esperando um filho dele, né? Íamos dar todo o apoio durante a gestação e também depois que ela desse à luz o nosso neto. Perguntamos dos seus pais, ela falou que só tinha mãe, mas que ainda não tinha contado para ela. Primeiro, queria conversar com Jefferson. Enfim, aquela gravidez parece que deu um novo gás pra gente, porque não que a gente tenha parado de sofrer, nem eu, nem meu marido, mas foi um alento, um sopro de esperança. De certo modo, saber que teríamos um neto, filho do Jefferson, parece que aquietou pelo menos um pouco o meu coração. Quando ela falou que ia embora, o Edgar se prontificou a levá-la de carro. Ela também ficou de contar para sua mãe. E depois disso, íamos marcar uma reunião familiar para decidirmos o melhor para essa criança. Olha, era a primeira vez que eu sorria desde a tragédia acontecida. A Daniele e o meu filho nem estavam mais juntos, mas ela tinha descoberto que estava grávida através de um teste de farmácia. Naturalmente que eu queria acompanhar todo o pré-natal de perto. E olha, com o passar dos dias, ela se mostrou uma menina tão doce. A mãe dela também era uma pessoa assim muito bacana. E ficou muito agradecida pelo fato de eu e meu marido estarmos dando todo o suporte para a filha dela, já que ela também não tinha muitas condições. Na verdade, nossas famílias começaram a ficar mais próximas a cada dia. Repito, aquela gravidez trouxe um alento para a vida de todos nós. A mãe da Daniele também era uma loura bonita. Aliás, pelo que nos contou, havia tido a filha quando era bem jovem. Tinha engravidado aos 17 anos. Quando eu conheci, confesso que fiquei até meio surpresa, porque ao lado uma da outra, olha, pareciam mais irmãs do que mãe e filha. Até o Edgar comentou: nossa, mas tem certeza que você é mãe dela? Vocês são iguaizinhas. Confesso que fiquei até meio enciumada quando ele falou aquilo. Não gostei do comentário, nem do modo como ele olhou para Marlene. Mas
também procurei tirar da cabeça aquilo, até porque estava com tanta coisa me sufocando. A morte do meu filho, tão recente. A verdade é que, com a morte do nosso filho, eu e meu marido fomos um para o outro o porto seguro que todos nós dois precisávamos. E, de certo modo, aquela tragédia acabou nos unindo ainda mais. Lembro que um dia fui com a Daniela, teu médico, e na volta demos uma passada em casa. Eu tinha comprado umas roupinhas para o meu neto e queria que ela desse uma olhada. Depois o Edgar chegou do serviço. E enquanto eu preparava alguma coisa para a gente comer, os dois ficaram conversando ali na sala. Ela contando como tinha sido o exame, a consulta. E pelas tantas, deixei as panelas ali no fogo e fui até lá participar da conversa. Só que não gostei do assunto que eles estavam falando. Ouvi nitidamente o Edgar perguntando para ela: e a tua mãe, como que ela tá? Tá bem. Ansiosa também com a chegada do bebê, né? Claro, mas me diga uma coisa. É verdade que ela tá mesmo sozinha, que não tem namorado, nada? Olha, sinceramente, eu tive até um mal-estar quando vi ele perguntando aquilo, viu? Não gostei de ouvir. A troco de quem que ele queria saber se a mulher tinha namorado? E tanto não gostei, que mesmo tendo ouvido a pergunta, limpei a garganta e perguntei: tá interessado por quê, Edgar? Se ela tem namorado? Nenhum dos dois tinha me visto ali na porta. Até porque o sofá dava de costas para a porta da cozinha e nem viram que eu estava ali, a 3 metros de distância. Ele ficou todo sem graça. Não sabia onde enfiar a cara. Mesmo assim, desconversou. Mas interesse, Catarina. Perguntei por perguntar, né? Bom, vou tomar um banho, depois a gente termina a conversa. Olha, eu não gostei, mas não gostei mesmo. Não nego, fiquei enciumada. Que mulher no meu lugar não ficaria? Pegar o marido perguntando de outra mulher, e aquela pergunta idiota. O que ele tinha a ver se a mulher tinha namorado, se tinha amante, tinha marido, era solteira? Qual era o interesse dele nisso? Tudo bem que eu sempre confiei no meu marido, mas não sei, não gostei. Algo me dizia que eu devia ficar de olho bem aberto. O fato é que, por conta daquela gravidez, era complicado manter a mãe da Daniele à margem. Volta e meia, inevitavelmente, ele estava com a gente, ou a gente estava com ela. E a presença dessa mulher, por conta de tudo que já relatei, começou a me incomodar. Eu não queria, mas eu ficava insegura, enciumada. Era realmente uma mulher bonita. Sabe, qualquer homem acharia isso. Até eu achava. Ficava de olho no meu marido. E quando os dois ficavam de conversinha, eu sempre dava um jeito de me aproximar e me meter no meio. Com educação, claro, mas... Agora, depois quando eu vi o Edgar e ela sozinhos, sabe, o ciúme... Quando ficávamos a sós, eu e ele, eu tentava relevar, ficar na minha, mas acabava sempre brigando. Deixando claro que não estava gostando daquela proximidade toda. Ele sempre dizia a mesma coisa: para de pensar bobagem, Catarina. A Marlene é mãe da Daniele. Ela também é avó do nosso neto, né? Eu sei. Mas também é mulher, ou não é? E uma mulher bonita, você mesmo falou isso? Não estou gostando nada, viu? Eu estou falando sério. Viu, Edgar? Não estou gostando nada dessa proximidade de vocês dois. Você pensa que eu não vejo? Você de conversinha e de risadinha, ela tocando em você, você... Não estou gostando. Eu não gostava mesmo. Enfim.
À medida que o tempo passava, eu cheguei à conclusão de que estava ficando até meio paranoica, viu? Porque estava muito, mas muito insegura em relação à proximidade do meu marido com essa mulher. Até que, finalmente, a Daniele deu à luz. E olha, quando eu vi o rostinho do meu neto pela primeira vez, quer dizer, eu até tento traduzir em palavras o que eu senti, mas é tão difícil. Olha, quando eu vi aquela carinha de anjo assim, aquela boquinha tão delicada, Olha, eu não sei nem o que me deu, viu? Pensei até que fosse me dar um troço, porque foi o momento mais emocionante de toda a minha vida. Só empatado mesmo quando tive o meu filho, muitos anos antes. Foi um momento realmente muito emocionante. Não apagava a dor e a tristeza pela perda do meu filho. Mas eu fiquei tão feliz. Na verdade, fiquei eufórica, emocionada. E depois que o Paulinho nasceu, nossas famílias se uniram ainda mais. Para se ter uma ideia, montamos um quartinho ali em casa para Daniele e o nosso neto. E volta e meia, ela vinha dormir ali com a gente. E numa dessas vezes, assim que chegou, eu vi que ela entregou um papel na mão do Edgar. Não sei explicar, mas mesmo sem saber, e eu não sabia, porque como que eu ia imaginar do que se tratava? Sei lá, eu tive assim um mau pressentimento, porque ela entregou assim como se estivesse, sei lá, escondendo. Entregou na mão dele um papel. Eu abri a porta já perguntando: que papel é esse que a Daniele te deu, Edgar? Deixa eu ver. Ele ficou branco. Pulei em cima dele e mesmo ele tentando se desvencilhar, depois de algum tempo de tentativa, consegui tirar o papel da sua mão. E quando bati os olhos no que estava escrito, eu quase infartei. Eu mudei de chip, Edgar. Esse é meu novo número. Me liga amanhã na hora do almoço. Tô doidinha pra te ver de novo. Logo abaixo tinha o número de um celular. O novo. O do novo chip. E aquele maldito nome. Marlene. E a ordinária ainda desenhou um coraçãozinho, como se fosse uma adolescente mandando bilhete pro namorado. Meu sangue subiu. Meu sangue subiu. Não sei como não morri do coração ali mesmo. Só lembro que fui até a sala onde a Daniele estava e perguntei: escuta, Daniele, quer dizer que você anda trazendo um recadinho daquela biscate da tua mãe pro meu marido? Falei aquilo. E mostrei o papel que ela tinha entregue ao Edgar. Ela também ficou branca, regalou o olho. Depois, num fio de voz, falou: recadinho? Mas como assim? Eu nem sabia o que estava escrito. Ela só pediu para entregar. Eu sabia que não adiantava brigar com ela. Até porque, quem sabe, ele estivesse até dizendo a verdade, né? Ou não, sei lá. Mas eu tinha de brigar. Era com aquela infeliz da mãe dela. Peguei o celular e liguei para aquele número. No terceiro toque, ela atendeu. Alô? É a Marlene? Sim, quem é? Aqui é a Catarina, Marlene. Escuta, o que você tem com o meu marido, hein? Que história é essa de ficar mandando bilhetinho pra ele, pela Daniele? Vocês estão de caso? Viraram amantes? Fala, sua vadia! Ela não teve coragem nem para responder. Só senti o barulhinho do telefone desligado na minha cara. E depois disso, adivinha como ficou a atmosfera ali dentro da minha casa?
A Daniele, que ia dormir ali com o meu neto, resolveu ir embora. Até porque eu falei um monte para ela também. E como discuti também com o Edgar, ele pegou a chave do carro e saiu porta fora atrás dela. Certeza que foi levar a Daniele e o nosso neto para casa daquela... Eu não sabia que a chegada da Daniele, do nosso neto, ia refletir de maneira tão negativa no meu casamento. Como que eu ia imaginar uma coisa dessa? Não por ela, exatamente. E não pelo nosso neto, mas por causa daquela mulherzinha à toa. Ela deve ter virado a cabeça do meu marido. Só isso para explicar. Reconheço que era uma mulher bonita, bem cuidada e tudo, mas ele acabou se encantando por ela. Só que daí, a tomar a decisão de me deixar para ficar com aquela loura azeda, era uma coisa impensável. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eles já deviam estar de casa há algum tempo. Que mais que eu posso pensar? Desde aquela noite, quando brigamos por conta daquele bilhete, nossa vida nunca mais foi igual. Nem poderia. Até que no fim, dizendo que não aguentava mais as minhas cobranças, as minhas crises, ele decidiu me deixar. Assumiu. Jogou na minha cara que realmente andava saindo com a Marlene. Mais do que isso, estava gostando dela. E simplesmente me deixou. Coisa que se alguém vivesse e me contasse, eu não acreditaria, porque até hoje eu não estou acreditando. Na verdade, se juntou ao pesadelo da morte do meu filho, que eu também não consigo aceitar. Desde a noite da briga, nunca mais foi igual, mas eu não esperava que ele chegasse a tanto. Pois chegou. Mais do que me deixar e assumir que estava sendo com ela, o pior, eu acho que foi isso, foi ele confessar que estava gostando dela e gostando a ponto de terminar o casamento comigo. Meu Deus, depois de tudo que passamos com a morte do nosso filho, como ele pôde ser capaz de me abandonar, me deixar aqui sozinha? Ele que tinha sido o meu porto seguro depois daquela tragédia, que cuidou, que me amparou, se bem que eu também cuidei dele, o amparei, mas parece que agora ele não precisa mais de mim. Agora o pior de tudo, como se tivesse alguma coisa pior, porque é tudo uma tragédia só, foi que tudo isso acabou me afastando também do meu neto. Tudo me foi tirado. Perdi tudo. Meu filho, meu neto, meu marido. Será que eu mereço toda essa amargura, meu Deus? Será que mereço todo esse sofrimento, toda essa dor? Todo esse cabedal de coisa ruim, triste, que da noite para o dia tomou conta de toda a minha vida.